Os jogadores do Internacional entram na última semana de folga antes do retorno às atividades do CT Parque Gigante para recomeçar pensando no retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O mercado se movimenta de maneira tímida. O futebol português se interessa por um zagueiro que não tem tido espaço no elenco colorado, enquanto o Inter se interessa por um volante do Santos que está sendo pretendido pelo futebol grego. A gente fala também sobre o julgamento de 2 jogadores titulares que podem desfalcar o Inter no retorno do Brasileirão e a preocupação com as águas do Guaíba, que estão subindo e podem atingir o gramado do CT Parque Gigante. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 22 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre uma preocupação que existe no bastidor com o CT Parque Gigante. A cota do Guaíba está no nível de 3,22 metros e muitas chuvas caíram na região metropolitana de Porto Alegre ao longo deste final de semana, o que desperta uma preocupação. Para vocês terem uma ideia, para que a água do Guaíba ela atinja o gramado do CT Parque Gigante, que fica logo ali no Guaíba, era necessário que o nível do Guaíba chegasse a uma marca de 3 metros, o que já foi ultrapassado. Então, água já chega muito próxima ou até mesmo em parte do gramado utilizado para os treinamentos no CT Parque Gigante. Nesta madrugada eu estive na rua, na avenida Beira-Rio, acompanhando de perto como que está o CT. E não há nenhum alagamento preocupante até então, tá? As áreas administrativas do CT Parque Gigante, por exemplo, elas ficam um pouco mais afastadas do Guaíba, e aí a gente via até da própria avenida que não há nenhum tipo de grande alagamento por ali ou nada muito parecido. A imagem que mais chama a atenção é essa que fica nos fundos, basicamente, do primeiro campo utilizado para treinamento do Internacional. E ali mostra que o nível do Guaíba já subiu consideravelmente, passando ou quase chegando ali no limite dos tapumes. E aquele limite dos tapumes ele já é dentro do gramado do CT Parque Gigante, o que indica que muito provavelmente dentro dos tapumes a água já esteja em parte do gramado do CT. Não é uma posição tão alarmante porque pela posição do CT isto acontece com uma certa frequência. Existe a possibilidade, mesmo que a água atinja aquele nível ali, de se treinar no CT Parque Gigante, porque tem toda a outra metade do gramado para ser utilizado como campo de treinamentos, e além do que, o Inter não tem treinamentos neste momento, porque os jogadores estão de folga e só se reapresentam a partir do sábado. Mas existe um monitoramento constante em relação a esta situação, principalmente porque existe uma previsão e uma expectativa de que o nível do Guaíba aumente, não a nível de uma cota de inundação, por exemplo, nada muito perto do que a gente teve em 2024. Para vocês terem uma ideia, tá? Em 2024 esse nível do Guaíba chegou a 5,30 metros, o que aí sim destruiu o CT Parque Gigante. A gente está falando de hoje de uma cota que passa agora dos 3 metros, então está bem longe de todo aquele pânico que a gente viveu no ano passado. Mas é uma preocupação pensando em retorno às atividades do Internacional, porque se subir mais um pouco, vai atingir o gramado e aí o Inter vai ter que provavelmente treinar no Beira-Rio ou tomar alguma outra medida, porque o campo vai ficar possivelmente alagado e o Inter teria que tomar alguma outra atitude. Mas só em relação ao campo, as estruturas inclusive foram reforçadas na reconstrução que o Inter fez do CT Parque Gigante, e esta cheia de agora não é uma cheia que preocupa este nível, tá? A estrutura do CT, de qualquer maneira, existe um alerta e um monitoramento constante em relação a tudo isso, e vocês viram como está o CT por dentro nessas imagens que eu trouxe, tá? Dito isso, vamos falar de bola e de mercado de transferências, que se agita timidamente, tá? Neste final de semana. Mas surgiu a informação de que um clube português demonstrou interesse pelo zagueiro Kaique Rocha, que jogou 15 minutos nessa temporada com o técnico Roger Machado, uma contratação feita pelo Internacional e que sequer a oportunidade está tendo, tá? O Casa Pia de Portugal, que é um clube que atualmente está na 9ª colocação do Campeonato Português. Entretanto, este interesse vindo do clube português acabou se encerrando pelo salário do Kaique Rocha. O Casa Pia
informou, afirmou que não teve bala para bancar o salário do Kaique Rocha, o salário que o Kaique Rocha ganha aqui no Internacional, que eu nem tenho informação de quanto é, tá? Mas não é um salário milionário, é um salário ali da casa de R$200 mil no máximo por mês, chutando um número bem alto, tá? Realmente não sei quanto ganha o Kaique Rocha. Mas o Casa Pia não avançou pelo zagueiro. E a tendência hoje é que o Kaique Rocha permaneça no Internacional. Inclusive o próprio André Curi, que é o empresário do jogador, um cara que tem muitas ligações no Internacional e obviamente está descontente com o fato do Kaique Rocha não ser utilizado. Ele confirmou recentemente para a imprensa que a ideia do Kaique Rocha é permanecer no Inter. Ele vai permanecer e a expectativa é que ele tenha mais oportunidades a partir de agora com a saída do Rogel. Mas o mercado volta, então não sei se o Kaique Rocha vai ter mais oportunidades, tá? O fato é que hoje ele não foi pro futebol português, ele segue no Internacional e deve se apresentar no próximo sábado com os demais para brigar por espaço no time colorado, tá? Uma outra informação importante é em relação ao julgamento de Bruno Henrique e Vitão, dois jogadores do Internacional que foram denunciados pela Procuradoria do STJD por fatos do jogo contra o Corinthians, onde o Inter perdeu pelo placar de 4-2. O Bruno Henrique ele foi enquadrado em 2 artigos, um por ofender a honra da arbitragem e outro por danificar patrimônio de clube, teria danificado o patrimônio do estádio da Arena Itaquera, mas nada disso foi relatado em súmula, tá? As explicações deverão vir neste julgamento. E o Vitão, por uma entrevista que ele deu, ofendendo, de acordo com a Procuradoria, o árbitro do jogo, tá? O julgamento vai acontecer nesta segunda-feira. Existe muita expectativa para isso, porque, por exemplo, o Vitão pode pegar de 1 a 10 jogos de suspensão, o Bruno Henrique também. Então eles podem, se pegar uma pena, eles já cumpriram suspensões, o Bruno Henrique cumpriu suspensão automática porque ele foi expulso naquele jogo, mas eles podem desfalcar o Internacional neste retorno do Campeonato Brasileiro, que seria bem complicado. É uma possibilidade. Nesta segunda-feira a gente vai ter o julgamento no STJD, tá? Por último, Zanocelo, volante que interessa ao Internacional. Na tarde desse domingo, eu reagi a lances do Zanocelo para entender por que o interesse do Internacional neste jogador. Um volante que pertence ao Santos, está sendo pretendido pelo futebol grego, Panathinaikos já demonstrou interesse neste jogador, e é um volante que tem uma saída de bola muito boa. Eu reajo a lances e mostro exatamente o que agrada dos Vinícius Zanocelo. É só você conferir aqui no canal e assistir esse react que eu fiz na tarde do domingo, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta segunda-feira da Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá. Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. A odd do Paris Saint-Germain, 1.14. Atlético de Madrid e Botafogo. A vitória do Botafogo tá pagando bem, viu? 5.4. Tem também Inter Miami e Palmeiras, jogaço da noite de segunda-feira. Odd do Palmeiras 2.17, Inter Miami tá pagando 5.6. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!